Está pronto para conhecer o Espírito Santo de forma íntima e pessoal? Quer ouvir sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente o que aconteceu comigo e transformou drasticamente a minha vida. Foi uma experiência intensamente pessoal e baseou-se na palavra de Deus. Você pode perguntar: foi o resultado de um estudo sistemático da Bíblia? Não. Aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal, para ser meu guia constante, para que me pegasse pela mão e me levasse toda a verdade. O que ele vai expor e revelar a você nas Escrituras fará com que seus estudos bíblicos ganhem vida. O que estou prestes a compartilhar com você começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em dezembro de 1973 e nunca mais parou. Aqui está a única diferença. Eu o conheço infinitamente melhor hoje do que quando nos encontramos pela primeira vez. Vamos começar com o básico. O Espírito Santo mudou minha vida. Ele estava comigo desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração. Naquele momento renasci. Depois chegou a época em que recebi o batismo do Espírito Santo. Fui preenchido com o Espírito Santo, falei em línguas. Ele tornou sua presença e seus dons conhecidos. Tantos cristãos receberam a mesma experiência e pararam por aí. Não conseguiram perceber que o que aconteceu no Pentecostes foi somente um dos dons do Espírito. No entanto, o que eu quero que você saiba é isto: além da salvação, do batismo com água e da plenitude do Espírito, a terceira pessoa da Trindade está esperando você, está esperando para que você se encontre com ela pessoalmente. Anseia por um longo relacionamento, e é isso que você está a ponto de descobrir. Arrastado à comunhão. Se você tivesse discado meu número há 2 anos e tivéssemos nos conhecido por telefone, e se continuássemos nossas conversas, mas nunca tivéssemos nos encontrado, o que você realmente saberia sobre mim? Você diria: conheço o som da sua voz, como ela sai pelo fone. E seria somente isso. Não me reconheceria se me visse na rua. Porém, então, chegaria o dia em que nos encontraríamos frente a frente. De repente, você vem me dar a mão. Você vê como eu sou, a cor dos meus cabelos e olhos, que tipo de roupas eu uso. Talvez possamos sair para comer e descobrirá se gosto de café ou de chá. Aprende-se muito sobre as pessoas quando as encontramos pessoalmente. Fim da luta. Quando o Espírito Santo e eu nos encontramos, foi isto que começou a acontecer. Comecei a descobrir coisas sobre sua personalidade que me transformaram como cristão. A salvação me transformou como pessoa, mas o Espírito teve um tremendo efeito na caminhada cristã. Quando comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a ele e aprendi o que o entristece e o que o alegra. O que ele gosta, o que ele não gosta. Feliz, isso mesmo. O que o deixa bravo e o que o... Cheguei a entender que a Bíblia em si foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou todos os tipos de homens, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito. Lutei por muito tempo para entender a Bíblia. Chegou o dia em que olhei para cima e disse: maravilhoso Espírito Santo, poderia, por favor, me contar o que quer dizer com isso? E ele falou, revelou a palavra para mim. O Senhor usou um encontro com Kathryn Kuhlman para preparar o meu espírito
para o que ia acontecer. Porém, a senhorita Kuhlman nunca se sentou comigo para falar sobre o Espírito Santo. Tudo o que aprendi foi dele, e é por isso que é algo vivo, novo e exclusivamente meu. Quando voltei para casa daquela reunião em Pittsburgh, caí de joelhos, fui honesto e transparente quando disse: precioso Espírito Santo, quero conhecê-lo. Nunca vou esquecer como eu estava nervoso. Entretanto, a partir daquele dia, vim a conhecê-lo como a um irmão. Verdadeiramente, ele é um membro da família. Quem é ele? Você pode perguntar: quem é o Espírito Santo? Quero que saiba que ele é a pessoa mais linda, mais preciosa, mais amorosa da terra. Deus Filho não está na terra, Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu nesse exato segundo. Quem está na terra? Deus Espírito Santo, porque Deus Pai veio para fazer sua obra por intermédio do Filho que ressuscitou. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio e está aqui fazendo seu trabalho. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, ele não quis levar nem João, nem Pedro com ele. Por isso disse: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. João 13:33. Porém, quando Deus Espírito Santo partir, o que muitos acreditam que vai acontecer logo, ele vai levar os redimidos do Senhor com ele. Isso se chama arrebatamento. Seremos levados com ele para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Quem é esse Espírito Santo? Pensei em um momento que ele era como vapor, algo pairando no ar, e que eu nunca poderia entender de verdade. Descobri que ele não é apenas real, mas tem uma personalidade. O que está dentro? O que me faz ser uma pessoa? É meu corpo físico? Acho que não. Tenho certeza de que você já foi a um enterro e viu o corpo deitado no caixão. Está olhando para uma pessoa? Não. Está olhando um corpo morto. Você deve perceber que o que faz uma pessoa não é o corpo. Em vez disso, a pessoa é o que sai do corpo: emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas das características que o fazem ser uma pessoa e lhe dão uma personalidade. As pessoas que assistem à minha pregação não estão olhando para Benny Hinn, estão vendo apenas o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. É a pessoa dentro que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa, e exatamente como você, pode sentir, perceber e responder. Ele se machuca, possui a capacidade de amar e a capacidade de odiar. Fala e possui vontade própria. Porém, quem ele é exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual é a sua função? A tarefa do Espírito é dar vida aos mandamentos do Pai e às realizações do Filho. Para entender a tarefa do Espírito Santo, precisamos entender o trabalho do Pai e do Filho. Deus Pai é aquele que comanda. Sempre foi ele quem disse que se faça. Desde o começo, é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é Deus Filho quem realiza os mandamentos do Pai. Quando Deus Pai disse: crie-se a luz, foi Deus Filho que veio e realizou isso. Depois, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Deixe-me ilustrar desta forma. Se eu pedisse a você: por favor,
acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu seria aquele que estaria dando a ordem. Segundo, você seria aquele que caminharia até o interruptor. Em outras palavras, seria o realizador da ordem. Mas, finalmente, quem traz a luz? Não sou eu, nem você. É o poder, a eletricidade que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É Ele quem coloca em ação as realizações do Filho. Porém, Ele é uma pessoa, possui emoções que são expressas de uma forma única entre a Trindade. Já me perguntaram, Beni, não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Nunca! Como poderia esquecer aquele que me amou e morreu por mim? Contudo, algumas pessoas estão tão focadas no Filho que se esquecem do Pai, aquele que os amou e enviou seu Filho. Não posso esquecer nem o Pai, nem o Filho, porém não posso estar em contato com o Pai ou com o Filho sem o Espírito Santo. Ver Efésios 2,18. Comunhão. Durante um dos meus primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me levou a lágrimas. Assim como estou falando com você, perguntei a ele, o que devo fazer com você? Poderia, por favor, me dizer como você é? Honestamente, eu era como uma pequena criança tentando aprender. Eu senti que ele não ficaria bravo com minhas perguntas diretas. O encontro da comunhão. Eis a resposta que o Espírito Santo me deu. Sou aquele que é seu irmão. E em um estalar de dedos, aquele versículo apareceu na minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:14. Pensei, é isso. O Espírito Santo é aquele que comunga, que confraterniza comigo. Depois perguntei, como posso ser próximo a você, mas não ao Filho? E ele respondeu, é exatamente assim que deve ser. Eu estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai, e estou aqui para ajudá-lo a orar ao Filho. Imediatamente, mudei completamente a forma como orava. Era como se tivesse me entregado uma chave dourada que abrisse os portões do céu. A partir daquele momento, tinha um amigo pessoal que me ajudava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente me levava a ficar de joelhos e facilitava a comunicação com o Pai. Que comunhão! É o que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Não há pedidos ou petições em comunhão como há em oração. Se eu pedisse, por favor, poderia me trazer alguma comida? Isso é um pedido. Porém, a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Vamos tomar o café da manhã juntos. Isso é comunhão. Lembre-se, não há pedidos egoístas na fraternidade, só amor e comunhão. Era assim comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia, precioso Espírito Santo, poderia vir agora e me ajudar a orar? A Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Quando não sabemos o que dizer, ele vem em nosso auxílio. E aqui está outro princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Nós, porém,
não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Acompanhado pelo Espírito. Desde meu primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a descobrir que ele era o maior professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Por isso perguntei, poderia, por favor, me falar o que significam as Escrituras? Porém, eu ainda queria saber, quem é você e por que é tão diferente? Eu dizia, gostaria de saber como é você. Gentil, mas poderoso. Aqui está o que eu vi. O que ele revelou para mim foi que era uma pessoa poderosa e sensível como uma criança ao mesmo tempo. Ele me disse, quando você machuca uma criança, ela se afasta de você. Quando ama uma criança, ela se aproxima de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Senti que ele era gentil e, ao mesmo tempo, poderoso e forte. No entanto, como uma criança, ele quer aproximar de todos que o amam. Já viu um garotinho ou garotinha puxando a saia da mãe ou a calça do pai? Onde eles vão, as crianças se penduram e o seguem. É um sinal claro de que as crianças são amadas e cuidadas. É assim com o Espírito Santo. Ele fica perto de quem o ama. Como era possível que o grande evangelista Charles Finney pudesse pregar o evangelho e as pessoas fossem tomadas pelo poder, confessando seus pecados? Qual era o poder que surgia quando John Wesley se levantava sobre as lápides e abria sua boca para pregar? Era a pessoa do Espírito Santo que acompanhava seus ministérios. E em Nova York, Kathryn Kuhlman tinha acabado de terminar uma pregação em uma convenção da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela foi levada pela cozinha até um elevador para evitar a multidão. Os cozinheiros não tinham ideia de que uma reunião estava acontecendo e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman com seus chapéus e aventais brancos. Os cozinheiros nem perceberam que ela estava passando e o que aconteceu em seguida é que estavam todos no chão. Por quê? Kathryn não orou por eles, simplesmente passou. O que aconteceu? Quando ela deixou a reunião, parecia que o poder da presença dele estava com ela. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Aquele poder se tornou mais evidente para mim quando comecei a orar em meu quarto sozinho. Um dia após o outro, a cada hora, levantava minhas mãos e dizia, precioso Espírito Santo, poderia vir agora e falar comigo? A quem mais poderia pedir? Minha família estava contra mim, tinha poucos amigos, somente ele, somente o Espírito Santo. Houve algumas vezes em que ele vinha como um vento, como uma brisa fresca em um dia de verão. A alegria do Senhor me preenchia até que não conseguia me conter. Quando conversávamos, eu dizia, Espírito Santo, amo você e anseio por sua comunhão, e descobri que isso era mútuo. Ele também queria comungar comigo. O jantar pode esperar. Uma vez na Inglaterra, eu estava na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite, eu estava perdido no espírito, me divertindo muito enquanto conversava com ele. A mulher da casa me chamou. Benny, o jantar está pronto. Porém, eu estava conversando e não queria parar.
ela voltou a chamar: o jantar está pronto. E quando eu estava prestes a sair, senti alguém segurando minha mão e dizendo: mais 5 minutos, só mais 5 minutos. O Espírito Santo queria comungar comigo. Você pode perguntar sobre o que falavam. Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, um dia perguntei: como você pode ser diferente do pai e do filho? E instantaneamente ele me mostrou Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele, 3 indivíduos distintos. O Espírito Santo era aquele que deu a Estevão o poder para suportar o sofrimento. Jesus era o que estava esperando por sua chegada, e o Pai era quem se sentava no trono. É possível ler isso em Atos 7, 54 ao 56. E o Espírito Santo me mostrou mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para ser o libertador do povo de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que destruiu as muralhas de Jericó. Ele foi a energia por trás da pedra de Davi, quando Golias caiu. O Espírito Santo, ele foi a força na vida de Samuel, de Elias e de Cristo o Senhor. Jesus era um homem total, mas a Escritura é clara quando diz que ele não pregaria sem o Espírito Santo, ele não colocaria suas mãos nos doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, falou ao começar seu ministério, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Lucas 4, 18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? De repente, os discípulos estavam em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo e nós fomos testemunhas de sua ressurreição. Ele se tornou parte de cada ação de suas vidas. Estavam em comunhão plena, trabalhando juntos pelo Filho. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que lhe deu força para que suportasse as privações? E o que aconteceu na vida de Pedro, que até sua sombra curava os doentes? Foi o toque do Espírito. David Wilkerson fala sobre ir ver uma mulher de Deus chamada Basília Schlinker. Ele disse que no momento em que entrou na sala, podia sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava o Espírito Santo, e aqueles que o amam conhecem sua presença. Você reconhece aquela voz? Quando Jesus estava na terra e os discípulos tinham um problema, a quem eles procuravam? Iam ao Filho e pediam: o que devemos fazer? E ele os instruía. Porém, quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus lhes disse: o Espírito Santo os guiará. Ele irá confortá-los, irá aconselhá-los e lembrá-los das coisas que falei a vocês. Contará sobre mim. Pedro e João agora estavam dizendo: maravilhoso Espírito Santo. Paulo falou de sua comunhão. Depois que Pedro teve sua visão no telhado da casa de Simão, o curtidor, em Jope, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Pedro reconheceu a voz do Espírito Santo. Aquele era o começo do Evangelho, sendo pregado aos gentios. Como o eunuco etíope foi convertido? E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Atos 8, 29.
Filipe reconheceu a voz do Espírito Santo. Não foi Deus Pai que falou com ele, nem Deus Filho. Foi Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa com vontade e naquele momento estava fazendo o trabalho do Pai. Acredito que o maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo, o que acontece quando negamos seu poder e presença. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos as palavras "não entristeçam Deus Pai" ou "não entristeçam Deus Filho". Não. No entanto, em todas as partes da Bíblia encontramos "não entristeçam o Espírito". Deus disse aos filhos de Israel no deserto: "Vocês irritaram o meu espírito". Ele não falou: "Vocês me deixaram tristes". Deus Filho olhou para os fariseus e disse: "Todo aquele que me disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado". Lucas 12, 10. A pessoa do Espírito Santo é diferente dentro da Trindade. Ele é eterno, é sensível, porque Jesus o entregou a você e a mim. Ele não vai nos abandonar. A pessoa do Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra no seu quarto enquanto você não o convidar. Não se senta enquanto você não lhe pedir. E não fala nada se você não falar primeiro. Por quanto tempo ele vai esperar até você falar com ele? Podem ser meses, até anos. Ele vai esperar e esperar e esperar. Meu amigo, você nunca vai conhecer seu poder, nunca vai conhecer sua presença até você ir, sentar-se ao lado dele e dizer: "Maravilhoso Espírito Santo, conte-me tudo sobre Jesus". Eu quase não conseguia segurar o telefone. Depois de terminar uma entrevista na rádio na Flórida, a mulher que me entrevistou disse: "Benny, sou cristã há muito tempo, mas algo está faltando na minha vida". "O que você anseia?", perguntei. "Preciso da realidade de Deus em minha vida", foi sua resposta. Perguntei se ela conhecia Deus Espírito Santo. "Conheço Jesus", ela falou. "O Espírito Santo é uma pessoa", falei para ela. "Como acha que me sentiria se você estivesse sentada aqui me ignorando? Quando nos conhecemos, esperava que você conversasse comigo. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Nunca pensei dessa forma", ela falou. "Quando estiver sozinha à noite, converse com ele", continuei. É simples assim. Sabia que ela encontraria a realidade que estava procurando. "E Jesus?", ela perguntou. Eu lhe disse: "Apenas sente-se e espere por ele". É ele quem glorifica Jesus. Não, você não está esquecendo Jesus. Afinal, foi Cristo quem nos deu o Espírito Santo. Faça apenas o que Jesus mandou. No dia seguinte, recebi uma ligação telefônica da apresentadora de rádio mais animada que já vi. Sabe o que me aconteceu na noite passada? Ela perguntou falando tão rápido que precisei acalmá-la. "Benny, o Espírito Santo falou comigo". O que ela disse me deixou arrepiado. Quase não conseguia segurar o telefone. Ela começou a chorar quando me contou que o Espírito Santo falou com ela. Procurei por todo o mundo e não há ninguém como Jesus. E me contou sobre as palavras que ouviu: "Venha, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus". Imediatamente me lembrei das palavras: "O Espírito e a noiva dizem: vem". Apocalipse 22, 17. Aqui está uma das lições mais importantes que aprendi. Uma pessoa que conhece a presença do Espírito Santo sempre irá glorificá-lo e magnificar Jesus. Quando você realmente conhece o Espírito,
irá glorificar Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo dentro de você irá glorificar Deus Filho. É automático. Somente Jesus é glorificado em uma vida que está preenchida pelo Espírito. Toda a ação de sua vida reflete o que preenche seu ser. Se encher sua vida com jornais, vai falar das notícias. Se assiste a novelas, vai falar de novelas. Porém, se estiver preenchida com o Espírito e se absorver em sua presença, vai procurar Jesus e só a Ele glorificar. Se Deus Pai e Deus Filho demonstraram seu amor pelo Espírito Santo, como podemos fazer menos? Deus amou tanto que castigou os filhos de Israel por sua desobediência. Eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Deus não permitiria um sacrifício, nem mesmo as orações de Moisés, para fornecer perdão por pecar contra o Espírito Santo. O alto custo da mentira. A experiência de Ananias e Safira deixa claro o que acontecerá com as pessoas que desprezarem o Espírito. O casal vendeu uma parte de sua propriedade e só deu uma pequena porção do que pertencia a Deus. Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Atos 5:3. Ananias morreu instantaneamente. Algumas horas depois, sua esposa saiu correndo e Pedro perguntou: diga-me, foi esse o preço que você e Ananias conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Atos 5, do 7 ao 10. Pecar contra o Espírito é perigoso. Se não entende os trabalhos do Espírito, não fale sobre eles. É melhor ficar quieto. Em meus cultos, oro para que tudo o que seja feito esteja de acordo com sua vontade perfeita. O Espírito Santo é quem me chamou e é aquele que controla meus encontros. Em outras palavras, ele é meu chefe do culto. Você precisa pedir para ele tomar conta de sua vida também. Por quê? Porque ele é o que foi enviado para estar com você e em você para sempre. Você pode conhecê-lo e estar em comunhão com ele. E quanto mais estiver em comunhão, maior Jesus se tornará, e mais amoroso Cristo se tornará, porque tudo o que ele fala está em Jesus. Cristo disse: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15:26. Então, se eu quiser conhecer Jesus, devo ir ao Espírito Santo. Jesus disse isso, e ele sabia do que estava falando. No Antigo Testamento, Moisés podia ir ao Pai. No Novo Testamento, os discípulos podiam falar com o Filho. Porém, quando você e eu precisamos, quem devemos procurar? O Espírito Santo. Ele é uma pessoa e está esperando agora para que você o receba em sua vida. Ao procurar sua presença, você deve descobrir o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Davi falou: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51:11. Ele sabia muito bem o que aconteceu quando o Espírito deixou Saul. Paulo nos mandou caminhar no Espírito
viver no Espírito, orar no Espírito. Pedro e Filipe falaram com ele da mesma forma que Cristo. É hora de começar. Você pergunta: como faço para conhecer? É realmente muito simples. Você poderia começar dizendo: Espírito Santo, ajude-me a orar agora. É exatamente o que ele quer que você faça. A Bíblia afirma que ele ora por você com gemidos que não podem ser pronunciados. E quando você fizer isso, sentirá seu fardo começar a aliviar. Você ganhará um parceiro de oração que o levará direto para o trono de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa tão adorável. Ele quer ser seu amigo mais querido e está esperando para aproximá-lo de Jesus. Cristo disse: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. João 16:7. Depois disse que o Espírito Santo os guiará a toda a verdade e me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16:13-14. E não apenas isso, ele vai prepará-lo para a vinda do Senhor. Assim, quando acontecer o arrebatamento, você estará pronto. O Espírito Santo está esperando. Ele quer que você comece uma nova relação, de pessoa para pessoa. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs que chegaram até aqui neste vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Amém? Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém!